E nessa ocasião nós vamos estudar sobre a lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. Eu coloquei uma definição de avivamento, irmãos. Obrigado. Acompanhem lá, por favor. O que é avivamento? Avivamento é uma intervenção divina na igreja de Cristo, quando esta se desperta e compromete-se com a palavra de Deus e o busca de todo o coração, resultando em salvação de almas e milagres. Esta é uma das definições de avivamento, certo? Quando Deus intervém na igreja, não sem que haja uma ação da igreja, mas há uma volta, há uma busca, há um comprometimento da igreja, há um despertamento da igreja, se comprometendo com a palavra de Deus, tá certo? E vamos ver hoje que comprometimento que é esse da igreja com a palavra de Deus. Ela volta-se para Deus, ela começa a se comprometer com a palavra, obedecer a palavra, ler a palavra, aprender da palavra de Deus. E aí algumas coisas começam a acontecer. Há um desejo intenso de buscar a Deus. E quando você tem um compromisso com Deus, com a sua palavra, começa a buscar a Deus, o resultado é inevitável. A graça de Deus, há milagres de Deus na sua vida, a salvação de almas e a sua vida muda por completo. Quando isso acontece, essa igreja passa a ter as mesmas características da igreja primitiva. Objetivos da lição de hoje. O primeiro objetivo da lição de hoje é expor a realidade do batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Para quem ficou designado o batismo com o Espírito Santo? Quem é o público-alvo que a Bíblia fala que tem condições para receber esse batismo com o Espírito Santo? Segundo objetivo, examinar o dinamismo da igreja apostólica. Por que será que a igreja apostólica, a igreja de Atos dos Apóstolos, havia nessa igreja uma efusão de milagres, de conversão de milhares de vidas, de compunção de coração, de compromisso com Deus, de busca a Deus, a sua palavra? O que levava essa igreja a se portar dessa maneira e ter esses resultados? Nós vamos aprender hoje, pelo menos, uma boa parte sobre esse assunto. O terceiro objetivo da lição de hoje é demonstrar a importância de um ministério ungido para os dias atuais. Em que nós devemos melhorar em nossos dias? Porque muitas vezes nós não vemos uma efusão de milagres em nosso meio, de avivamento genuíno no meio da igreja, de batismo com o Espírito Santo e com fogo, de dons espirituais sendo manifestados, o que está impedindo que a igreja atual, ela se prive dessas bênçãos, dessas promessas que ficaram reservadas para nós. Vamos ver hoje. A leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 ao 13. Eu vou ler e vocês todos acompanham aí, tá certo? Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7, e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos?
partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Quem é a igreja de Cristo? É claro que vocês têm o direito de discordar de mim, né? Está plenamente coerente com a palavra de Deus? É possível que vocês ouçam que eu vou falar aqui hoje pela primeira vez. Eu não sou a igreja de Cristo. O Márcio não é a igreja de Cristo. A Eula não é a igreja de Cristo. O Jean lá não é a igreja de Cristo. A Aguinaldo não é a igreja de Cristo. A Alex não é a igreja de Cristo. Nós individualmente, pastor Armando, não somos a igreja de Cristo. Nós somos membros da igreja. Nós, num coletivo, nós somos a igreja de Cristo. Aqui nessa manhã está representada a igreja de Cristo, mas eu não posso dizer que eu sou a igreja de Cristo. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a Bíblia. O corpo de Cristo é a igreja. O corpo de Cristo é a soma de todos nós. A igreja de Cristo é a soma de todos nós. Eu não posso dizer que, eu sou a igreja de Cristo. Não. O corpo de Cristo é uma soma do quê? De membros. Agora, nós somos membros desse corpo. Nós como um todo, preste bem atenção, nós como um todo somos igreja de Cristo. Mas individualmente nós não somos igreja de Cristo. Porque se você disser que você é igreja de Cristo individualmente, você vai dar razão para aqueles que falam: não, eu não preciso estar na igreja, porque eu sou a igreja. Eu fico na minha casa, eu escuto os hinos, eu escuto as pregações, eu assisto as mensagens que eu quero, eu visito o canal da live da igreja que eu quero, porque eu sou igreja. Não, você não é a igreja de Cristo. E nós estudamos alguns trimestres passados sobre aquele movimento chamado desigrejados, na verdade? Justamente aquelas pessoas que defendem esse conceito de igreja individualmente. Mas vamos para a Bíblia então? Abra sua Bíblia, por favor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Vocês têm todo o direito de discordar e depois de confrontar, e depois nós argumentarmos, né? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Diz-nos a Bíblia Sagrada: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Aqui Paulo está se referindo, dizendo o seguinte: o corpo, e fazendo uma analogia também a Cristo e a sua igreja, né? Que Cristo é o cabeça da igreja. O corpo é formado do quê? De muitos membros. E cada um de nós somos membros do corpo de Cristo. Você pode falar: não, eu sou membro desse corpo, assim está certo. Mas você fala: eu sou igreja, não. Eu faço parte da igreja de Cristo. Aí é diferente. Está inteligível, Tirde? Tá? Eu quero ser bem claro. Outro texto. Existem inúmeros textos, certo? Eu vou citar alguns aí apenas. O mesmo capítulo, versículo 27. Aqui fala até mais claramente, irmãos Roberto. Olha aqui. Ora, vocês estão com a Bíblia aberta aí? Eu quero que vocês abram a Bíblia, tá? Aí. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém, irmãos? Então nós somos membros do corpo de Cristo. E individualmente e num coletivo nós somos corpo. Nós somos aí no caso igreja.
Entendido, pastorzinho? Outro texto. Romanos capítulo 12, versículos 4 ao 5. Romanos capítulo 12, versículos 4 ao 5. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então nós precisamos uns dos outros, porque nós somos membros. Agora, todos esses membros reunidos, nós fazemos parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo. Amém? Quando foi inaugurada a igreja de Cristo? A inauguração da igreja, preste bem atenção, a inauguração da igreja, sob o ponto de vista histórico, de acordo com o comentário da lição, foi no dia de Pentecostes. Mas a igreja, ela foi formada no dia de Pentecostes? Por que então eles escolheram assim, né, os estudiosos? Porque eles fazem uma analogia dessa inauguração com a consagração do tabernáculo de Êxodo 40. Porque quando há o término do tabernáculo, lá no Antigo Testamento, coloquei o texto aí, Êxodo 40, a glória de Deus encheu aquele tabernáculo. Eles não podiam nem entrar ali daquele tabernáculo para ministrar, né? A Bíblia diz, ali houve a inauguração. Assim a igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes. Por que Pentecostes, irmãos? Nunca é demais repetir. A palavra pente, ela significa 5 ou 50 na língua grega. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, ou seja, Jesus havia entregado a sua vida, sepultado, ressuscitou no domingo. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que ele ficou cerca de quantos dias com seus discípulos, trazendo orientações? Cerca de 40 dias. Aí ele falou para eles o seguinte, trouxe uma orientação para eles: agora vocês vão, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí, de 50 dias, justamente quando completou 50 dias da festa da Páscoa, após a festa da Páscoa, foi o dia de Pentecostes. Entendeu? Por isso que a igreja é chamada pentecostal, não porque é um nome aleatório, isolado, mas há vamos dizer assim, uma junção de ideia, que justamente a inauguração da igreja, no ponto de vista histórico, ela foi inaugurada no dia que desceu o Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas, lá cerca de 120, que estavam lá reunidos, justamente em uma das principais festas de Israel, que era chamada festa do Pentecostes, ou festa das colheitas, ou festa também chamada das primícias. Muito bem, era o mesmo nome que se dava à festa do Pentecostes, tá certo? Então a igreja foi inaugurada do ponto de vista histórico no derramamento do Espírito Santo, em Atos capítulo 2. Anotem isso. Subtópico 3. Agora, quando foi projetada a igreja de Cristo? Esse texto, irmãos, essa ideia, esse aprendizado é importantíssimo. Já vou explicar por que é importante. Abram a Bíblia de vocês em João capítulo 1, versículos 10 ao 13. Estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era? Vocês estão acompanhando todos na Bíblia? Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, não é aqueles que só recebem, não, irmãos. Às vezes o pregador vai citar esse texto aí, ele esquece aqueles que creem no seu nome. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Percebam aí, quando nós lemos aí, veio para que era seu, mas os seus não o receberam. A maioria de nós
se não todos, pelo menos eu pensava assim também, quando era adolescente, né, e jovem até, antes de aprender a palavra de Deus, que dá-nos uma impressão assim, ó, eu não sei se vocês tinham essa impressão, que Jesus veio para o seu povo, para Israel, para os judeus, mas eles não quiseram Jesus, eles desprezaram Jesus, eles humilharam Jesus, eles venderam Jesus, eles entregaram Jesus para ser açoitado, para ser morto, eles escolheram Barrabás e não quiseram Jesus. Quando você lê esse texto, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aí, como eles não receberam Jesus, graças a Deus, que o Evangelho veio para nós, veio para a igreja, e a igreja tem uma oportunidade na história da vontade de Deus, e agora nós podemos ter acesso a Deus. Essa é uma ideia equivocada, irmãos, equivocada, tá certo? Equivocada, que muitos de nós temos. E nós vamos ver na Bíblia agora por que é uma ideia equivocada. Agora vocês abram a Bíblia Sagrada em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, versículos 3 ao 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. A referência de Paulo no capítulo 1 de Efésios, aqui ele está se referindo à igreja, pastor Wilson. Então, o que Paulo está dizendo para nós aqui, é que a igreja, pastor Lauro, não é uma obra do acaso. Que a igreja de Cristo, ela não foi um plano alternativo, Samuel. A igreja de Cristo, ela não ficou com a sobra da possibilidade de redenção e salvação e de vida eterna. Aqui Paulo está dizendo para nós, Júnior, que a igreja de Cristo, ela sempre esteve nos planos de Deus. Antes da fundação do mundo, nós fomos eleitos por Deus, irmã Débora. Então, se os judeus tivessem recebido Jesus, Deus, na sua onisciência, onipotência, ele encontraria uma forma de alcançar a igreja, pastor Danilo, e formar a igreja, porque a igreja já estava na sua mente antes da fundação do mundo. O que significa isso? Que você é especial para Deus, que a igreja é especial para Deus. Nós somos especiais para Deus. A igreja não é um plano alternativo, não é uma segunda opção. É por isso que a igreja não falhou e não vai falhar. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, a igreja invisível, a igreja eleita, a igreja poderosa, desde a sua formação ou inauguração, ela nunca vai falhar, como dizem alguns. Eu posso como membro até falhar, você como membro falhar, mas a igreja não vai falhar na sua missão. Outro texto, irmão, 1 de Pedro 1, 18 ao 20. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo, olha o versículo 20, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Deixa aí, Marcos, por favor. Percebam aí que o Pedro está falando o seguinte, que o teu resgate, que não foi com ouro, com prata, mas foi com precioso sangue, o sacrifício vicário, ou seja, substitutivo de Cristo na cruz do Calvário, por mim e por cada um de vocês, ele foi planejado por Deus. Quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Jean, Deus já estava de olho na tua vida, na sua presciência, na sua onipotência, no seu poder. Que coisa maravilhosa, né, pastor Lauro?
Antes da fundação do mundo, pastor Luiz, Deus já estava contemplando aqui o dia 29 de janeiro de 2023, que nós estaríamos nos lembrando que a sua igreja foi planejada por Ele antes da fundação do mundo. Tá, voltemos lá. Como é chamada na Bíblia a igreja de Cristo? Eu nem coloquei os textos aí, irmãos, mas existem inúmeros textos na Bíblia. A igreja é chamada de corpo de Cristo, de noiva de Cristo. Paulo fala que a igreja é o Israel de Deus. E o Israel de Deus é considerado na Bíblia como a menina dos olhos de Deus. Diadema real. Olha que coisa linda a igreja. Plenitude de Cristo. A igreja é plenitude de Cristo. Há muitos anos eu fui pesquisar o que significa essa palavra aí no grego. Plenitude. Que Paulo escreve aos Efésios capítulo 1. No último versículo lá do capítulo 1 de Efésios. A plenitude de Cristo que é comparada à igreja, irmãos, é aquilo que excede em glória, em fulgor, em brilho. Que maravilha é fazer parte da igreja de Cristo, não é verdade? É importante ou não é? Pedro fala, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a igreja de Cristo, irmãos, deve ser amada, deve ser honrada, deve ser respeitada. E você deve se sentir privilegiado, honrado, em dizer assim, eu faço parte da igreja de Cristo na terra. Porque eu já estava no plano de Deus antes da fundação do mundo. Coisa maravilhosa, né, irmãos? Vamos adiante, então? As características da igreja primitiva. O batismo com ou no Espírito Santo. Item A, o batismo, irmãos, com o Espírito Santo, ou também chamado no Espírito Santo, é a mesma coisa. Não se trata de um ato da regeneração, como dizem alguns. Tá certo? Também chamado de batismo pelo ou do Espírito Santo. Deixa eu explicar. Aqueles que não creem no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, eles dizem o seguinte: o batismo com o Espírito Santo é a salvação. O batismo com o Espírito Santo é o ato da regeneração. Mas não, nós já estudamos aqui há algum tempo. Vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios 12, 13, abram lá por favor. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Esse texto aí, para aqueles que não acreditam no batismo com o Espírito Santo, eles falam o seguinte: batismo com o Espírito Santo e pelo Espírito Santo é a mesma coisa, é o ato da salvação. Esse texto está se referindo ao ato da salvação, é claro, sim, da salvação. Já vamos ler outro texto lá para deixar mais claro para vocês, tá? Mas esse em um Espírito que está ali, vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Quando você vai pesquisar o original desse versículo, esse texto, batizados em um Espírito, na língua grega está pelo Espírito. Ou seja, em qualquer batismo, existe um agente batizador, existe aquele que vai ser batizado, e existe um elemento do batismo, tá certo? Esse texto se refere ao batismo pelo Espírito Santo, também chamado batismo do Espírito Santo, que é o ato da salvação, da regeneração, que vai ficar mais claro quando nós lemos. Pode voltar, Márcio, por favor? Efésios 1, 13 ao 14. É também nele que vós estáis, está se referindo a Jesus aí, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança,
para a redenção da possessão de Deus, para louvor de sua glória. Muito bem. Esse texto, como o primeiro texto que eu li ali de 1 Coríntios, ele está se referindo ao ato da regeneração, ou seja, então, do batismo pelo Espírito Santo. Você ouve o Evangelho, você crê no Evangelho da salvação, você é selado, você é marcado. Esta marca é o batismo com o Espírito Santo? Não. Este selo do Espírito Santo é o batismo pelo Espírito Santo. Você ouve a palavra, você é convencido, como diz João, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, você é marcado com ele, é selado. O Espírito Santo, que é o agente batizador aí, ele te integra no corpo de Cristo, que é a igreja, e você passa a fazer parte da igreja de Cristo. Esse é o batismo pelo Espírito Santo. Batismo pelo Espírito Santo, ou do Espírito Santo, o Espírito Santo batiza a pessoa no corpo de Cristo, o ato da regeneração. Agora, batismo com o Espírito Santo é diferente. É o que João fala: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um mais poderoso do que eu. Ele vos batizará. Quem? Quem é esse ele? Jesus. Jesus vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, irmãos, quando nós como pentecostais, como adeptos da doutrina continuista, nós diferimos a questão do batismo pelo Espírito Santo do batismo com o Espírito Santo, porque são coisas distintas. Tá certo? O que é então o batismo com o Espírito Santo? É uma dádiva que todo crente salvo pode receber. Primeiro, ele é salvo, ele ouviu a palavra, ele é marcado. O crente que aceita Jesus, ele ouve a palavra, ele recebe o Espírito Santo? Sim ou não? Claro que recebe, ele é marcado, é selado. Mas o batismo com o Espírito Santo é uma experiência secundária na vida dele. Se ele crer, se ele buscar, se ele tiver sede, como diz a Bíblia. Amém, irmãos? Agora nós vamos ver o texto. Vamos ver alguns textos aí rapidamente. Marcos 16, 15 ao 20. Será que Jesus falou sobre esse assunto de falar em outras línguas? Pouca gente aborda sob esse prisma, o próprio Cristo falando isso, né? Ele disse: eles irem por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então recebeu a salvação, certo? E estes sinais seguirão os que crerem. Aí, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Jesus estava dizendo aqui que haveria uma manifestação efusiva para aqueles que crescem, fossem salvos. Haveria sinais evidenciados de não só, volta o texto, por favor, Márcio, por favor. Não só de expulsar demônios, a autoridade do Senhor Jesus, mas também de falar em novas línguas. O próprio Cristo falou, irmãos. Pode seguir, Márcio, por favor. Pegarão serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles quem? Os discípulos. Tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém? Que sinais que eram esses? Enfermos curados, milagres, curas, prodígios, maravilhas. E o que mais? No contexto da aula? Pessoas falando novas. Mas será que Jesus falou assim claramente sobre o batismo com o Espírito Santo?
Vamos ser bem claros aqui, né, irmãos? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4. E certa ocasião, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, para que esperassem o quê? A promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Jesus já havia falado sobre essa promessa. Quando Jesus fala essa questão para os discípulos, ó, vocês vão para Jerusalém, esperem a promessa do Pai. Vocês já ouviram de mim que eu falei isso para vocês que vai ter. João já tinha falado. Esses discípulos já eram crentes ou não? Aqui mais um argumento para derrubar a tese, pastor Danilo, que o batismo com o Espírito Santo é a mesma coisa que batismo pelo Espírito Santo. Os discípulos já estavam salvos, irmãos, aqui. Jesus já tinha ressuscitado, já tinham pregado no céu da palavra, já tinha expulsado demônios quando ele havia enviado os 70, que eles ficaram maravilhados, lembram-se? Eles voltaram maravilhados para Jesus e falaram, ficamos maravilhados que até os demônios nos submetem sob o poder do teu nome. E Jesus fala para eles, pastor Armando, vocês não fiquem tão maravilhados com isso, mas vocês devem ficar mais maravilhados por causa do nome de vocês estarem escritos no livro da vida. Então já tinham sido salvos, já tinham recebido a salvação, o nome já estava escrito no livro da vida. Aí, mas Jesus fala depois, vocês fiquem em Jerusalém, ou seja, tem uma segunda promessa aqui, que é do Pai. Ordenou, não se ausentem de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai. E daí ele continua falando, pois João batizou com água, mas vós sereis, versículo 5 de Atos 1, mas vós sereis, ó, Jesus fala claramente aqui, irmã Débora, como que eu vou defender um argumento que o batismo com o Espírito Santo não existe para os nossos dias, e que é a salvação apenas, se Jesus falou claramente para os discípulos que já eram salvos, já estava escrito o nome no livro da vida, já tinham pregado, já tinham ceiado com Jesus, e Jesus fala aqui, ó, mas, pois João vos batizou com água, versículo 5, Atos 1 e 5, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus estava falando, eu estou dando orientação para vocês, vocês vão pregar, vocês vão anunciar a palavra, mas fiquem em Jerusalém, a promessa do batismo com o Espírito Santo vai vir sobre vocês, o Pai que prometeu, não muito depois desses dias. Quantos dias demorou? Atos capítulo 1, Jesus estava sendo para subir ao céu, assunto aos céus, ou ascender aos céus. 10 dias depois, porque ele havia ficado 40 com eles, né? 40 mais 10, 50, Pentecoste, pente, do grego. Vocês estão entendendo? Jesus falou dessa promessa, irmãos. Atos 1, 4 ou 5. Então era uma dádiva que todo crente salvo pode receber. Aí desce o Espírito Santo, nós lemos a leitura bíblica. Pedro prega cheio do poder do Espírito Santo. E quando perguntaram para ele, o que nós faremos agora? Que havia pelo menos 15 nações lá, Soares, no dia da festa. Eu coloquei no meu livro aqui, irmãos, quando eu falo da festa da Páscoa, os estudiosos dizem que na festa da Páscoa tinha cerca de 120 mil pessoas em Jerusalém. Então, agora imagine, irmãos, mais de 100 mil pessoas, vamos fazer uma analogia com a festa da Páscoa, porque a festa do Pentecostes era uma festa principal também. E aí, eu acho interessante, irmãos, eles foram para o cenáculo, diz a Bíblia, né, que é um lugar elevado, porque cenáculo não significa um lugar elevado. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio sobre eles um som. Essa semana eu aprendi essa palavra som do grego, ecos. Sabe o que significa esse som que a Bíblia fala ali? Não é um simples som, é um estrondo no mar, como se fosse um estrondo no mar. Então, irmãos, agora imagine o seguinte, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, em cumprimento e obediência à palavra. 15 nações estranhas. Gente da Mesopotâmia lá, pastor Danilo. Distância de 1.000 quilômetros mais ou menos, Mesopotâmia. Partes da Líbia, distância de 2.000 quilômetros, Zé Roberto. Roma, parece que quase 5.000 quilômetros de distância, tinha gente lá. Agora vocês vejam a providência de Deus.
Justamente, Soares, para aquele dia haver ali o derramamento do Espírito Santo, para que o Evangelho fosse proclamado e houvesse ali uma dispersão do Evangelho para todas as partes, através daquela festa de Pentecostes. E a Bíblia fala, irmãos, no texto que nós vemos, correu o som pela cidade. Eles ficavam pasmados, porque aquelas simples pessoas, simples galileus, pessoas iletradas, sem estudo, estavam falando latim, estavam falando grego clássico, estavam falando as línguas árabes. E eles falavam ali sobre as grandezas de Deus. Eles ficaram pasmados. Aí Pedro se levanta, prega com autoridade. Milhares de almas aceitam Jesus ali, foram batizados. Tá? Aí quando perguntaram o que nós temos que fazer, aí Pedro responde a respeito da promessa especificamente, da salvação: arrependei-vos e creres, e sereis batizados em nome de Jesus. Mas quando fala da promessa, irmãos, Pedro fala assim, olha, versículo 38, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Pedro estava dizendo o seguinte: essa promessa aqui que vocês estão vendo, que ficaram pasmados, ficaram admirados, ela diz respeito a vocês que estão aqui, aos filhos de vocês, aos que estão longe, a todos quanto o Senhor Deus chamar. Quantos aqui nesta manhã foram chamados por Deus para esse evangelho, para essa gloriosa salvação? Nós. Então essa promessa do batismo com o Espírito Santo é para nós, é para os nossos dias. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é o revestimento de poder que o crente salvo recebe para ser testemunha de Cristo. Mas quando se fala testemunha de Cristo, Gedson, não é para você pregar o evangelho só, porque a palavra testemunha na língua grega significa, sabe o que? Mártir. O Senhor Jesus estava falando o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vocês, se for necessário, vocês vão morrer pela causa do evangelho. Não é só proclamar o evangelho, mas viver o evangelho, proclamar o evangelho, defender o evangelho, crer no evangelho, não se envergonhar do evangelho de Cristo, falar com a autoridade do poder do evangelho, que transforma vidas mesmo. Senão nós não teríamos muita gente que estão aqui nessa manhã transformados pelo poder do evangelho. E se for preciso, como estudamos na história da igreja, muitos morreram por causa desse evangelho, mas não negaram a fé. É evidenciado no ato de falar em línguas estranhas. Atos 2, nós já lemos. Atos 8, vamos comentar daqui a pouquinho. Receberam o Espírito Santo lá e falaram em línguas estranhas. Atos 10, Atos 19. É uma bênção eficaz até nossos dias. As características da igreja primitiva. Quando você lê Atos dos Apóstolos, não só o capítulo 1, capítulo 2, mas capítulos 3, 4, 5, todo o livro, nós encontramos essas características da igreja aí, de Atos dos Apóstolos, que nós precisamos ter hoje, para que sejamos avivados. Mas a igreja primitiva, ela era obediente à palavra, era perseverante, olhem lá, de oração, era solidária, fazia obra social, dividia, era dedicada, era temente a Deus, ela tinha iniciativa. A igreja primitiva era unânime em tudo, irmãos. O que é ser unânime? Todos. Oração, comunhão, partir do pão, contribuição, visitação, ar livre, santa ceia. A igreja primitiva era adoradora, era humilde, era sincera, era simpática. Ela era ousada na evangelização. Ela era simpática diante da sociedade, sabiam? A Bíblia diz em Atos capítulo 2, depois vocês conferem lá, que a igreja lá, pastor Luiz, caía na graça do povo. O povo era amável, era simpático, não era arrogante. E como eles eram amáveis, solidários, benquistos no meio social, Jesus continuava salvando, aumentando, e milagres aconteciam. A igreja era destemida, cheia do Espírito Santo continuamente.
você é cheio do Espírito Santo não significa que você vai estar sempre cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar estar cheio do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, pelo menos há 10 vezes a expressão, e foram cheios, e foram cheios, e foram cheios. Paulo, quando escreve aos Efésios, que ele fala, capítulo 5, 18, se não me falha a memória, enchei-vos do Espírito Santo. É uma busca diária, contínua. Era o que acontecia na igreja primitiva. Em último lugar, o avivamento na igreja de Cristo na história. A manifestação do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais não ficaram adstritas ao primeiro século da igreja. Tertuliano e Irineu, pastores que viveram no segundo século, declararam que membros de suas igrejas falavam em novas línguas. João Crisóstomo, 347, 407, esse foi chamado o período da patrística, irmãos. Do primeiro ao quinto século é chamado na história o período da patrística, ou patrologia, que é a história dos pais da igreja, entenderam? Esse João Crisóstomo foi um bispo de Constantinopla. Ele escreveu sobre a evidência das línguas e que 3 membros da sua igreja falaram pelo Espírito em persa, em latim e em hindu. Agostinho, 354, com a Hipona, que era no norte da África, ele afirmou que as novas línguas estavam em evidência nos seus dias. Valdenses e albigenses, ou albigenses, não sei a pronúncia, 1140, olha o tempo aí. A 1280, em plena Idade das Trevas, que foi do século V ao século XV, chamada Idade das Trevas, ou escolástica também, que a história chama, afirmam que havia manifestações em línguas estranhas, segundo o Novo Testamento. Quinto, Martinho Lutero, 1483 a 1546, falava em línguas e profetizava. E conforme depoimento histórico de Dr. Jack Deere, que é um historicista, tal informação também é encontrada nas obras História da Igreja Alemã e Pentecostes para Todos, de Emílio Conde. 6. Anabatistas, 1521 a 1550. Houve manifestações de línguas estranhas e outorga de dons. 7. Os huguenotes, 1560 a 1650. Protestantes da França. O historiador A.A. Bori disse: durante a perseguição aos huguenotes, a partir de 1685, havia entre eles os que falavam em línguas transbordantes de fervor espiritual. 8. Os Quakers, 1647 a 1650. E os Shakers, na mesma época, mais ou menos. Cristãos no nordeste da América do Norte, Nova Inglaterra, que eram considerados fanáticos, rígidos, recebiam poder do Espírito Santo e falavam em línguas estranhas e eram portadores dos dons espirituais. O movimento pietista de 1666 pregava uma vida santificada, combatiam a hipocrisia de ministros e outros, embriaguez, imoralidade eles combatiam, se reuniam em oração e falavam em línguas estranhas. 10. Os Camisardes, 1686, que ficaram conhecidos como os calvinistas das cavernas, porque eles eram adeptos e seguidores da doutrina de João Calvino. Eles eram crentes que se refugiavam nas montanhas de Cevennes, na França. Havia abundante graça em suas vidas. Em 1700 falavam em línguas estranhas e havia entre eles a manifestação do dom de profecia. Depois, há registros de 1730 a 1733, que não só falavam e interpretavam as línguas, mas entendiam sobrenaturalmente quaisquer idiomas onde eram enviados a pregar. 11. Os moravianos na Alemanha, descendentes espirituais de John Hus. Vocês se lembram de John Hus, já foi falado aqui semana passada. Grupo de cerca de 300 pessoas. Em 16 de julho de 1727, receberam uma efusão do Espírito Santo, onde houve operação de maravilhas, e no dia 13 de agosto do mesmo ano foram batizados com o Espírito Santo. E através do fervor espiritual foram enviados como missionários por todo o mundo. O historiador Dr. Werneck disse: esta pequena igreja, em 20 anos, trouxe à existência mais missões evangélicas do que qualquer outro grupo evangélico o fez em 2 séculos. Mais uma particularidade: esses chamados moravianos, irmãos, da Alemanha, eles eram tão pobres, mas tão cheios do Espírito Santo, Soares, que eles queriam que o evangelho fosse proclamado pelo mundo. E eles não tinham condições, muitas vezes, de ajudar a enviar alguém. O que eles faziam? Eles mesmos, pastor Danilo, se colocavam para serem enviados como missionários. Não tinham o que ofertar, mas eles iam
o mais longínquo da terra para levar o evangelho de Jesus. Os metodistas primitivos, cujo líder foi John Wesley, em 1700 aí, irmãos, na época de 1700. Ele era um inglês. A história diz que eles pugnavam por uma vida santificada e de oração, e muitos tinham dons espirituais e falavam em outras línguas. Tal movimento começou em 1739 em Londres e influenciou muitos lugares como a América do Norte. Esse John Wesley, irmão, olhem para cá por gentileza. Cheio do Espírito Santo. Ele era um baixinho de 1,66 m. Não pesava 60 quilos. Mas ele pregava cheio da graça. Entregou a sua vida para Deus de uma forma que desde a sua infância, com 5 anos de idade, ele foi arrebatado do fogo da casa que incendiou. A sua casa pegou fogo. Ele foi o último a ser resgatado da casa. A sua mãe, Suzane, com 5 anos já educava os filhos, ensinava-os a ler a palavra, a estudar, ensinava o alfabeto. Na sua adolescência e juventude foi para a faculdade de Oxford. Se tornou um dos alunos mais brilhantes. Ele escrevia, fazia dicionários na língua inglesa, língua latina, língua francesa. Era professor, compositor, juntamente com o seu irmão Carlos Wesley. Escreveu mais de 200 livros. Ele pregava nos seus pouco mais de 50 anos de ministério, ele pregava cerca de 780 vezes por ano. Ele viajava cerca de 7.000 quilômetros por ano, cheio do poder do Espírito Santo. As pessoas, 5.000, 10.000 pessoas, 20.000 pessoas, iam vê-lo pregar ao ar livre. E um dia perguntaram para ele: John Wesley, qual é o teu segredo? Que as pessoas vêm e afluem para te ouvir pregar. Tanta gente, tanta conversão que havia. Ele falou o seguinte: sabe o que eu faço? Eu me incendeio e as pessoas vão me ver na rua pegando fogo. Agora, irmãos, você olha a história desses homens. Viajava muitas vezes no lombo de cavalo, lendo, escrevendo, compondo dicionários. E hoje, nós, no nosso dia, o que nós temos feito? O que fazemos, né? Às vezes alguma pessoa faz um pouquinho mais e já se acha, né? Não, agora eu sou pastor. Agora eu sou pregador. Agora o pastor me designou como líder de algum departamento. É bom nós estudarmos essas coisas e lermos sobre isso, irmãos. Porque foram pessoas extremamente dedicadas e cultas e intelectuais da história, que doaram as suas vidas completamente em favor da causa do Evangelho, porque eles tinham um coração cheio do poder do Espírito Santo. Pois bem, 3 irmingitas, cujo líder foi Eduardo, presbiteriano da igreja escocesa. Ele testemunha que em uma reunião de oração, houve uma jovem que falou em línguas estranhas. Moody, esse Moody, irmãos, de 1837 a 1899, poderoso evangelista norte-americano. Houve uma marcante cruzada evangelística em Londres em 1873. E os historiadores dizem o seguinte: que ele pregou à tarde e no auditório da Associação Cristã de Moços houve um derramamento do poder do Espírito Santo lá, que houve a manifestação de línguas estranhas. 16. Pastor Charles Fox Parham, que viveu em 1873 a 1929, ministro em Topeka, Kansas. Dirigia a escola bíblica Betel e no mês de setembro de 1900 precisou fazer uma viagem de 3 meses e incumbiu seus alunos de estudarem Atos dos Apóstolos. Quando voltou, eles discutiam ponto por ponto, e esta jovem chamada Agnes Rosman, ela fez uma observação e disse o seguinte: das 5 vezes que houve o batismo com o Espírito Santo no Atos dos Apóstolos, 3 vezes, isso é importante, houve a imposição de mãos. Ela pede para o pastor para orar por ela, impor as mãos, e ela é batizada com o Espírito Santo. Muitas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquela ocasião, e o avivamento começou ali naquele lugar. 17. De Topeka, o pastor Charles Fox Parham foi para Houston, onde fundou outra escola bíblica, e nessa cidade havia um pastor chamado William Seymour, pastor da Igreja da Santidade, que o conheceu e foi influenciado pela chama do avivamento. Era mais ou menos o ano de 1905. De lá, o pastor William Seymour alugou um antigo armazém, veio para Los Angeles, alugou um armazém na Rua Azusa 312. Agora vocês já estão se identificando, né?
onde esse pastor e mais 7 irmãos, depois de incessantemente buscarem o batismo do Espírito Santo, receberam e falaram em novas línguas. Foi o estopim para que nesse antigo armazém houvesse um grande avivamento nas reuniões, com o batismo com o Espírito Santo, recebimento de dons espirituais, impulsão missionária, milagres, curas, cânticos espirituais, variedades de línguas e interpretação. Olha lá, irmãos, os cultos começavam às 6 horas, acabavam meia-noite. Isso mobilizou a imprensa e muitos afluíam para lá para conhecer o movimento. Essa chama de poder incendiou as cidades, uma delas Chicago. Foi lá para Chicago que Gunnar Wingren foi para conhecer esse movimento, porque ele morava numa cidade chamada South Bend, e de lá ele recebeu o chamado depois e veio para o Brasil. E esse movimento que começou lá na Rua Azusa, através do pastor William Seymour, incendiou toda a América do Norte, América Central, América do Sul e chegou em nossos dias. Então aí é uma prova cabal histórica do continuismo do batismo com o Espírito Santo e da manifestação dos dons espirituais. Conclusão, irmãos. A igreja apostólica foi bem sucedida no ministério da proclamação do Evangelho, porque foi obediente à palavra de Cristo e estava sob o domínio do Espírito Santo. Se nós, a igreja do século 21, nos preocupar em ouvir, aprender e praticar a palavra de Deus, e se deixar ser dominada, se nós nos deixarmos ser dominados pelo Espírito Santo, preservando essa doutrina, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, essa igreja do século 21 irá refletir as mesmas características da igreja primitiva e não falhará em sua missão, e haverá milagres e salvação de muitas almas. Amém, irmãos? Muito obrigado pela atenção de vocês.